Então, vamos pedir para a Celoni ler uma página como se fosse o acaso do Evangelho. Onde uma página? Ele abriu que tem marcadinho. Pode de novo, então. Já pode ler. É só essa parte aqui, então. Ele vai falar sobre instruções do espírito, orgulho e humildade. Estou lendo toda ela, só da parte que eu vi. Aí, vai ler também, não sei o tamanho aí, se que é longa, mas não precisa ser todo. Então, vou ler essa parte, cadê aqui? E tu, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos, ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessas orquestras alegres, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem dias, sem sustentáculo, nesse mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos, os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vós, dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Então, agora, após essa leitura do Evangelho, vamos pedir para a Sirlene a prece de harmonização, de abertura do nosso encontro de estudo de hoje, assim como todo encontro espírita inicia por uma prece de harmonização e de sintonia com a espiritualidade maior. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, encarregado pelos nossos estudos, que estejam nesse momento nos assistindo, nos amparando, nos abrindo as nossas inteligências para novos conhecimentos, que nós possamos sair daqui, levando tudo aquilo que hoje nós viemos em busca, com novos aprendizados, para que nós possamos, no dia a dia, nós poder fazer uso delas e seguir sempre pelo caminho do bem. Que assim seja. Então, com essa prece, nós vamos dar aberto para os estudos dessa manhã de hoje. Que assim seja. Se tu tá falando, Marina, tá com o microfone fechado. Coloquei gravar aqui e vamos agora ver. Todos já se localizaram na segunda parte, capítulo 5, item 94, número 94 do Livro dos Médiuns? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá. Estão me ouvindo normal agora? Sim. Tá. Então, nós vamos passar para a leitura do item 94. São questões aqui, como são melhores, vamos fazer umas 4 questões para cada um ler, para nós dividir bem. Então, nós viemos estudando aqui das manifestações físicas espontâneas, esse capítulo 5. Então, nós agora vamos passar para
as comunicações mediúnicas que houveram e que Kardec fez as perguntas. Na questão 94, ele fez, no item 94, 8 perguntas para o Espírito São Luís. Daí, na sequência, depois, ele fez as perguntas ao Espírito, que era o que provocava aquelas manifestações espontâneas, sobre o assunto que ele já tinha conversado com São Luís também. Então, aqui é na prática, nós já estudamos no domingo passado sobre as possibilidades, como funcionam essas manifestações físicas, e agora nós vamos ver um caso mais prático aqui. Então, vamos pedir para começar a leitura pela Vanessa, faz favor, 4 questões, o número 94 e as primeiras 4 questões. A esse respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860 na Rua Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os pormenores do caso da Revista Espírita, número de agosto de 1860. Primeiro, a São Luís. Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passado na Rua de Noyers? Quanto à possibilidade deles se darem, disso não duvidamos. São reais esses fatos. Simplesmente a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais. Produz dessas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Segundo, haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de lhe fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Terceiro, perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária? Necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. O espírito vive no lugar que lhe é predileto, constitui-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Quarto, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse caso mais comum é o que se verifica no que se trata. Por isso, foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Quinto, sendo sempre... Vanessa, vamos agora mudar 4 para cada um. Silene, pega no quinto... 4. Os outros 5. Os outros 4. Quinto, sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar? Isto não denuncia uma simpatia para com os seres dessa natureza? Não, é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Contudo, denuncia frequentemente uma tendência material, que seria preferível não existisse, visto que, quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos que, necessariamente, afastam os maus. Sexto, onde vai o espírito buscar os projetos de que se serve? Os diversos objetos que lhe servem de projetos são, as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Sétimo, pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocados para convencer os homens.
Parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Aos fariseus, que lhes diziam: Mestre, faze-nos ver algum prodígio. Não se assemelham os que hoje vos podem lhes façais presenciar algumas manifestações, que não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhe aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais alimárias empacadoras. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso, não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se. Pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não obstou a que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, inquietar-vos com a oposição de que vos movem. Essa oposição é para a doutrina, o que a sombra é para o quadro. Maior relevo lhe dá. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam, e essa responsabilidade é mais terrível do que podeis suportar. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. 8º, achas que convém evoquemos o Espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? E evocá-lo, se quiseres, mas é um espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes. Aqui nós tivemos a manifestação de São Luís. Agora, em 95, foi evocado o espírito que provocava essas manifestações. Vamos pedir para o Gustavo também ler aqui do 95 as 4 primeiras questões. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. 95. Diálogo com o espírito perturbador da rua de Noyers. Primeira, evocação. Que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Segunda, quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. Terceiro, havia na rua de Noyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa? Certamente. Achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Quarto, qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada.
Pedimos para Jaque Pozo continuar do 5 até o 8º. Tem que abrir o microfone. Bom dia, que eu não cheguei atrasada. Quinto. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre. Era a que mais medo tinha. Sexto. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não, nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Sétimo. Que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa, e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Oitavo. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste, assim, um prejuízo real. É um acidente. Nono. Onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns, achei-os no pátio e nos jardins próximos. Décimo. Passar para o outro agora, a continuação, já. Sim. Dona Sandra, por favor. Sim. Décimo. Encontrou-os todos os fabricantes, alguns? Veja em seguida o capítulo 8. Não criei nada compus. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Teria sido mais fácil, mas a rigor misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. Agora diga-nos como os lançou? Ah, isso é mais fácil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto à minha, menos material. Nós dois podemos transportar, assim, essas diversas matérias. Penso que gostaria de nós dar algumas informações sobre tua pessoa. Disse-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morrestes? Faz bastante tempo, há bem 50 anos. Quem eras quando vivias? Pouca coisa de bom. Recolhia objetos neste quarteirão e se me dizia, por vezes, tolices, porque gostava muito do licor vermelho do bom homem Noé. Também queria fazê-los todos fugir. Vamos agora pedir para... Quer ler para nós, Maíra? 25º. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste a nossas perguntas? Eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Nota. Motivou essa pergunta a natureza de algumas respostas dadas, que nos pareceram acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada, pois, de admirar é que ela tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. É esse um fato muito comum, mas o que nessa circunstância constituiu notável particularidade é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. A das respostas é que ele interveio é mais regular e mais corrente, a da trapeiro e angulosa grossa e irregular, às vezes pouco legível. Ah, esse não precisava ler, né? Que fazes agora? Ocupaste com o teu futuro? Ainda não, vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra, que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não trabalho. Como te chamas quando vive? Janet. Está bem, Janet, oraremos por ti. Dize-nos, a nossa evocação deu prazer ou te contrariou?
Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes alegres, embora poucos austeros. Não importa. Ouvistes-me, estou contente. Fenômeno de transporte. Este fenômeno não difere do que vivemos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos, de que ele se serve pela maneira suave, delicada mesmo porque são trazidos. Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão observados. São quase sempre flores, não raros frutos, confeitos, joias, etc. Digamos, antes de tudo... Maíra? Oi? Já deu por aí, já está no 96 ali, vamos parar só no 95 aqui para nós comentar aqui, daí depois... Muito bom. Bom, quem gostaria de comentar agora tanto a comunicação do São Luís, item 94, como a do espírito perturbador da 95? O que chamou a atenção aí? Nada chamou a atenção, Gustavo? Não, eu tô, na verdade, hoje eu tô mais gripado, assim, bem ruim de falar, eu ia ficar mais ouvindo, né? Verdade. Né? Mas é interessante, né? O que tantas instruções ali do São Luís, quanto até o próprio espírito inferior ali, que fazia bastante tempo que tinha desencarnado, logo dos que estavam encarnados, poucos lembravam dele, então ele também não tinha ninguém que o ajudasse, mas aí nesse sentido também me veio em mente, mas será que dentre os desencarnados ali junto com ele não teria alguém que pudesse rogar algum auxílio, alguma situação, ou ele agia tudo sozinho, sabe? Aí acho que vai um pouco também da consciência do próprio espírito para perceber o que está ao seu redor também, não? Pois é, nós vimos que no início tinha aquela dúvida de se era necessária a participação de uma outra pessoa para esse tipo de fenômeno do médium, né? Se era necessário o médium. É que a gente vê, ó, na questão número 2, são sempre causadas pela presença de uma pessoa que se ataca. Então, na 3, diz que é bem necessário, e assim vai. Então, nós vimos que essa pergunta aqui está sendo bem respondida nessa nossa dúvida se era necessário. Aqui nos mostra também que nos dizem que, às vezes, não precisa ter a presença muito próxima, às vezes está mais distante. Outra, como o caso da moça, a criada aquela, ela não tinha nem conhecimento de que ela que auxiliava o espírito para fazer, arremessar aqueles objetos, tirar os vidros da casa, das janelas. Então, ela nem sabia. E, como ele disse, era até a que mais se amedrontava com aquilo. Então, essas casas assombradas, como ele dizia aí, a gente está vendo, daí mais ou menos entendendo como é que funciona. Quanto mais medo a pessoa demonstrar, mais o espírito se aproveita para fazer essas coisas assim, né? De atirar pedra, mais ele se tiver, mais e aí a pessoa ficar com quanto mais medo, mais eles se satisfazem, né? E aí que eles começam a fazer já por inferioridade, né? O espírito que não tem conhecimento, e aí com isso eles se divertem e ao mesmo tempo sofrem, né? Porque isso aí não é normal. E aqui naquela questão 95, o que vocês acham daquela provocação ali para o espírito que atirasse pedra ali? Quando ele perguntou o que quereis me chamar,
Queres que vos apedreje? E ali ele continua e dá a resposta. Daí a posição que, ainda que nos atirasse pedras aqui, isso não nos amedrontaria. E pedimos mesmo, positivamente, que as arremesse. Quem de nós faria essa provocação aí? Quem faria? Fala, Wilson. Tá, hoje eu não vou aumentar a minha imagem, como costumo, porque quebrou um dente. Ainda tive tempo de arrumar no final de semana, não encontrei médico. Mas assim, ó, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem leu lá o item 11 da questão 95, eu percebi que na resposta lida dizia assim, fora mais fácil. Eu tenho aqui fora mais difícil. É mais difícil. Mais difícil. Todas difíceis. Eu percebi também que se tratava de outro tradutor, que às vezes algum tradutor coloca alguma coisa diferente. Mas não, diferente de difícil para fácil, aí já é uma divergência, não é nem diferente. Mas assim, vamos ao tema do dia aqui, os pontos mais importantes. Primeiro, Kardec pergunta para São Luís se são reais, porque as pessoas muitas vezes duvidam. Eu li lá na revista de 1860, 1900 nem era mais, essa história, e tem mais de um fato. Por isso Kardec perguntou se eram reais, porque lá nós vamos ver que fala sobre este fato, que aqui é desenvolvido, e também fala de um outro fato que foi provado que, na verdade, era uma farsa. Era uma pessoa que queria desfazer um contrato e aí simulou uma casa mal assombrada para ter razão para desfazer o contrato de aluguel do imóvel. E já nesse outro, não. O fato ocorreu, foi provado, e o aluguel foi desfeito, mas não por vontade do inquilino. Pelo contrário, ele gostava do lugar. Mas daí São Luís diz que sim, mas que as pessoas exageram. E também, se nós formos ler lá na revista Espírita, a pessoa que escreveu, porque foi um repórter, acredito eu, exagerou, inventou coisa. Por exemplo, ele falou que houve projeção de um carvão grande, né, na casa e virou em poeira e espalhou sobre... Aí a pessoa que escrevia o contrato, o distrato, na verdade, né, espalhou a cinza sobre o texto. E aí faz uma outra menção. Isso não aconteceu. É como eu disse no encontro passado, o que acontece com os nossos filmes baseados em fatos correlatos, em que se exagera para dar mais audiência, né, no caso do filme, um maior número de espectadores ou telespectadores. Então, aqui fica provado que é um fato. Aí ele pergunta, haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? São Luís de imediato diz que sim, mas ele entendeu a pergunta no sentido de que para quem é direcionado. E ele fala que o espírito é porque não gosta da pessoa, aí faz esta manifestação. Mas daí Kardec pergunta, mas alguma pessoa, por exemplo, que possibilite? E aí ele diz, e também confirma que havia uma pessoa. E daí ele pergunta, é preciso que tenha uma pessoa na casa? Normalmente isso se dá. Mas como nós já temos estudado, São Luís reforça aqui que não necessariamente precisa. Pode uma pessoa estar na proximidade ou até um pouco mais distante e que tem essa faculdade. Ainda ontem eu conversava com a Irene a respeito, nós sempre dizemos que a pessoa tem que estar num estado de dormência ou quase dormindo para ceder esse material, mas a gente vê fatos narrados de pessoas despertas e que têm essa faculdade e que cedem sem querer o ectoplasma para as manifestações. Aqui no caso dizia que era uma moça, né, que servia. Porque ele pergunta, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse é o caso mais comum, e é o que se verifica de que se trata. Por isso foi que eu disse, a não ser assim, o fato não teria podido ocorrer. Mas não
pretende generalizar, ou seja, não é uma regra absoluta. Há casos em que a presença imediata não é necessária. E aí ele pergunta se é sempre de ordem inferior o espírito que se manifesta. Aí diz que sim, né? E daí Kardec prossegue perguntando se isso aí é uma prova da existência dos espíritos. Que não seria interessante que isso acontecesse para convencer os incrédulos. E daí vamos olhar um fato que reforça a resposta de São Luís, que está na Bíblia. Vou compartilhar com vocês aqui. Vamos compartilhar aqui. Apresentar. Esse aqui. Que diz o seguinte, é aquela história do Lázaro e do rico, né? Vocês conhecem, né? Depois que morreram, né? O rico gritava lá: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. E aí responde Abraão: Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te de que durante a tua vida tiveste tudo o que querias, enquanto Lázaro nada teve. Ele está aqui a ser consolado, e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa, e que ninguém pode transpor. E daí o rico prossegue: ó pai Abraão, manda a casa de meu pai. Manda quem? Manda o Lázaro, né? Retorquiu o rico: pois tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venham para esse lugar de sofrimento quando morrerem. E Abraão responde: eles têm, né, as escrituras de Moisés e dos profetas. Ouçam os seus avisos. Não, pai Abraão, se alguém de entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E responde Abraão: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dentre os mortos. Então tem coisas que as pessoas que não querem ver, não veem porque não querem. Como já diz a própria palavra, né? Então, não adianta, eles simplesmente não querem ver. Eu aqui não consigo parar para compartilhamento. É engraçado isso. Bom, mas voltamos lá. Deixa eu ver se consigo parar esse compartilhamento. Parar a apresentação. Tá, consegui. Às vezes eu me atrapalho com a tecnologia. Vamos aproveitar o intervalo, Wilson. Tu disse que foi lá que consultou na revista Espírita, essa de 1860. Aonde que tu consulta a revista Espírita? Aonde que tu pesquisa quando tu quer buscar algo da revista Espírita? Aonde que tu encontra esse material? Aqui, no caso, Kardec menciona qual é a revista Espírita. Aí tu coloca lá a revista Espírita de tal ano. E ela é publicada, ela tem todos os meses do ano. Sempre se publicava ao final do ano, né? E os acontecimentos publicados na revista eram um mês depois. Por exemplo, se você quiser ver o discurso de Allan Kardec lá, sobre o Dia dos Mortos, que ele fez em novembro, vai ter no mês de dezembro daquela revista Espírita. Se não me engano, é de 1868. Mas assim, você vai no Google e escreve Revista Espírita. Se quiser botar PDF, ajuda, mas não precisa. A Federação disponibiliza grátis isso na internet. E daí você abre o PDF, Ctrl F, digita a palavra que quer procurar. Acha fácil. Não, eu perguntei porque eu consulto na Kardecpédia. Também dá, né? Eu já acho mais prático assim, cada um tem o seu método, né? Cada um tem um método, né? É assim, não, mas é que daí alguém que queira procurar, que ainda não procurou, para a gente dar mais ou menos já um atalho para ficar mais fácil, né?
E aqui, ainda posso voltar ao tema? Sim, com certeza. Tá. Isso é importante porque às vezes as pessoas ficam pensando, onde é que a pessoa procura? Como é que eu não acho? É bem importante mesmo essa tua recomendação. E aí, essa questão de Kardec perguntar, se podes, atira-nos uma pedra. E o que ele responde? Que não podia porque tinha ali um espírito superior. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, quando nos pedem orientação, como fazer para parar uma perturbação? Atrair para a nossa companhia os espíritos superiores, não tem outra. E como é que você faz isso? O primeiro passo, o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. E quando a pessoa se depara numa situação assim de perturbação desta ordem, fazer, se possível, diariamente até que melhore, depois passar mais esporadicamente até o espaço máximo de uma vez por semana. Por quê? Porque pela leitura do Evangelho nós vamos nos melhorarmos pelas reflexões que nos possibilitam as leituras e avaliarmos onde estamos acertando, onde estamos errando para aprimorar os acertos e corrigir os erros. E ao mesmo tempo, havendo uma perturbação, o espírito vai estar próximo e vai, mesmo que não queira, participar do Evangelho, a não ser que ele se retire. E ele pode também reflexionar e se modificar e acabar desistindo do seu projeto de perturbação ou de vingança. Mas se ele não quiser se modificar, a pessoa evoluindo moralmente, não basta fazer o Evangelho, ela tem que reflexionar e decidir por melhorar. Se esforçar já para errar menos e acertar mais. E aí, com a oração e as reflexões, vai atrair para a sua companhia, vai permitir um intercâmbio com os espíritos superiores e vai ter em casa um meio de proteção. Nesse caso, o espírito disse que tinha um espírito superior, deveria ser São Luís, que não permitia que ele fizesse coisas que viessem prejudicar as pessoas. Porque lembra que nós lemos nos estudos anteriores que os espíritos não podem causar danos em regra às pessoas, mas nesse caso ele estava provocando, inclusive quebrou os ladrilhos da casa e jogava objetos diretamente no corpo, causando lesão. É a mesma coisa que aquele fato que eu já narrei aqui, segundo eu ouvi, que aconteceu em Passo Fundo. Lembram? Que eu falei que a criança tinha o corpo, pareciam mordidas, saliva, os objetos eram arremessados contra ela. E me lembrou exatamente aquele fato, porque fala ali lenha, né? Naquele caso lá em Passo Fundo também, a lenha que estava no depósito, que era um banquinho, era jogada na criança, pedras vindo do nada. Mas daí, quando você tem um espírito protetor em casa, ele impede que isso aconteça. E o próprio padrão vibracional que o Evangelho promove na casa cria uma barreira que não permite que eles adentrem, porque eles não gostam desse padrão vibracional. Eles preferem os padrões desequilibrados. E daí Kardec pergunta se ele podia fabricar. Ele fala que seria mais difícil, mas poderia. Misturam-se os materiais e isso faz um todo qualquer. E daí se observa que o espírito não tinha o conhecimento apropriado deste fenômeno, deste fato, como é que ele faz. Porque havia alguém auxiliando nas respostas dadas. E Kardec até menciona que quando as respostas eram mais concisas, mais coerentes, a grafia mesmo mudava. Era mais harmônica e o linguajar mais apropriado. E quando era só o espírito, a grafia já era mais tosca, de uma forma irregular. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante que eu possa comentar agora. Quando confere aí, eu vou perguntar para a Vanessa se ela tem alguma... Para mim, a parte que mais me chamou a atenção foi essa mesmo, que Justo até estava falando, que ele faz assim: felizes são os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. E isso é algo que até se fala ali, né? Mas por que não mostra para todo mundo, né? Isso, então, se existem os espíritos, por que não tem mais manifestação? Por que no momento que os incrédulos não chamam, não aparece, não acontece fenômeno?
E não é, a gente sabe que não é assim, que os fenômenos aconteceram justamente para as pessoas terem conhecimento do espiritismo, mas que não é uma coisa que pode acontecer o tempo todo, assim, que eu, por exemplo, estou aqui em casa, ou alguém está no teatro e começa a dizer, aparece aí, acontece tal coisa, não é assim, né? Então, já foi documentado, muito bem documentado, essas manifestações, eu acredito que é por isso mesmo que elas diminuíram. E até na gente, às vezes, a gente é espírita, às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas como é que isso aconteceu? Imagina para uma pessoa que é de outra religião, deve ser mais, né, ou que tem outras crenças, ou que são ateus, como diz ali no livro, né, dos médios, deve ser mais difícil ainda conseguir acreditar. E ainda tem o fato que ocorre das pessoas aumentarem, como diz no livro, né, o que está acontecendo. Imagina uma pessoa que é jornalista, como diz ali, que vai fazer uma publicação sobre um caso e que aumenta aquilo que está acontecendo. Né? Qual é digamos assim, a ética dessa pessoa? E hoje a gente vê muito disso com as fake news, né? Que as pessoas aumentam as coisas que acontecem, contam mentiras a fim de ganhar curtidas e seguidores, né? Então, eu me imagino que os jornais daquela época eram mais ou menos as nossas redes sociais de hoje, né? Mas eu fico assim, pensando, né, que deve ser difícil para as pessoas que estão na casa também, que não têm conhecimento, passar por esse tipo de situação. Eu acho que o principal nesse caso é como o Wilson falou, a gente tem que se proteger o tempo todo, né? Se proteger no sentido de orar, de vigiar, de trocar digamos assim, o padrão vibratório, fazer o evangelho no lar, né, buscar praticar caridade, trazer para perto de gente os espíritos bons, que daí não vai acontecer esse tipo de coisa, de fenômeno. Uma coisa que eu sempre tenho que as questões espirituais dificilmente é uma questão em absoluto, quase tudo é relativo. Porque nós vemos assim, não, como aqui, que não deve pedir essa confirmação que se eles viessem fazer um fenômeno ali aparecer para convencer, que normalmente não convenceria. É o normalmente, porque tem caso. O próprio Kardec, como é que ele se convenceu? Foi vendo? Enquanto ele não viu, ele não se convenceu. Eurípides Barçanufo, tem uma história também, para quem não souber, pode procurá-la, tem na internet aí, que ele, quando foi a primeira vez, ele era católico, ele foi na casa espírita lá, e ele, se é que aconteça, eu queria saber sobre tal passagem evangélica lá, que eu nem me lembro qual é, que ele não conseguia entender dentro do catolicismo, mas que fosse explicada pelo fulano que acompanhava ele, que ele sabia que intelectualmente, que culturalmente, que tudo era dos mais atrasados que tinha ali, ele sabia que não tinha, se nem o próprio padre não conseguia explicar para ele, aquele amigo dele ali, e realmente foi o que aconteceu, uma comunicação, uma manifestação, e o amigo deu a explicação de uma maneira lógica que ele nunca tinha pensado sobre aquele ponto. E daí foi o ponto onde foi. Mas veja o objetivo, veja quem foi depois o Eurípides Barçanufo. Então, havia um objetivo por trás. O normal é que isso não adianta de nada. Para alguns adianta. Então, os casos mais isolados que tem. Então, geralmente as coisas não são em absoluto, a gente tem que dizer, isso nunca, ou isso sempre. Não, sempre tem as casos em que alguma coisa tem um porquê que justifica, né? Pode falar, Vanessa. Eu acho que é bem como tu disse, tio, tem que ter um objetivo, né, para que as coisas aconteçam. Às vezes, como aconteceu no caso do livro ali, foi um espírito que queria brincar com as pessoas, mas tem outras comunicações que são comunicações sérias, né? Que, como no caso do Kardec ali, ele precisava, né, conhecer, e foi ele que trouxe, né, nossa literatura e a base do espiritismo de hoje. E eu acredito também que, além
que o Espiritismo também é uma ciência e uma filosofia, né? Ele ensina muita coisa para a gente. Por isso que essas perguntas ali, como tu disse, vem a explicação e tu fica até incrédulo das palavras que vem, das explicações, e fica pensando, não, isso aí tem razão de ser, né? Explica direitinho, até nessa passagem tem uma parte que ele fala, mas como é que tu atirava as pedras? Daí ele dizia, eu juntava a energia da pessoa que estava na casa lá, dessa funcionária, da secretária lá, junto com a minha energia, que não é material, e conseguia tirar as pedras, né? Ele explica ali. Ele chega os dois. Sim. Então, isso é bem bacana, assim, que tu fica pensando, assim, que traz as explicações do porquê que aquilo está acontecendo, né? Sirlene tinha levantado a mão, ainda tem. Mas tu sabe que houve um caso aqui que agora eu fiquei pensando, até hoje não estou muito legal também, estou que nem o Gustavo, lá não é gripe, mas não estou muito legal. Viu, Marino, aqui do vizinho ali, do lado da mesa, ali, aconteceu um dia, começaram a tirar pedra de tardezinha, muita pedra, ali na Mercedes, na casa do Antônio, aqui na minha era pouco, mas também atiraram. E até aquela época, faz anos isso, e até o Antônio pegou uma arma, deu um tiro, uma coisa, achou que fosse algum marginal, alguma coisa, e cada vez era mais pedra. Bem, para resumir, chamaram a brigada, e quando a brigada corria para o fundo do pátio, as pedras vinham da frente, quando era... Aí eu fui assim, vamos parar com isso, porque não é ninguém. Vamos para casa, cada um fazer uma prece, que não é gente que está tirando as pedras. Eu não sei, um dia eu vou falar o dia que tu vinha aqui fazer o compadre e contar direitinho. E resumindo, aí no outro dia uma vizinha do fundo veio ali no fundo e me chamou. E me disse assim, Sirlene, a senhora que morava na casa, ela tinha um congá na casa, ela trabalhava, ela era saravá. E ela morreu e ficou devendo muita coisa para esses espíritos. E é eles que se revoltaram e estão tirando pedra. Eu digo, tá, mas e agora eu espírita, mas não sabia como agir, porque nunca trabalhei. Ela falou assim, não, faz o seguinte, tem que trazer uma mãe de santo aí, para juntar esses santos aí. E eu digo, barbaridade, chama esse Antônio. Seu Antônio vem cá, que era o que morava na casinha, né? Tem que chamar uma mãe de santo, mas de quem? Pois eu também não sei. Aí essa senhora, falou assim, não, vai lá, fulana, assim, que acho que tu conheceu, e chame que ela tem que vir buscar e levar tudo isso aí. Aí eu digo, seu Antônio, o senhor vai lá. E eu ia para o colégio, né, mas queria me escapar, não queria participar. Aí esse Antônio, não tem dinheiro, eu lhe dou o dinheiro só para de táxi, vai e traga essa mulher. Seu Antônio foi de táxi lá, trouxe a mulher. A mulher achou juntou um saco. E eu cheguei do colégio, fiquei espiando para não aparecer, né? Fiquei cuidando ali de casa, de se apareceu, vão me chamar. A mulher encheu um saco e levou. Diz que era aquilo tudo por sangue, aqueles santos, assim, de santo enterrado pelo pátio, por tudo. Juntou aquele congá com toda aquela santaiada, santinha, e tinha que largar numa água corrente. Se foram com aquilo, foi lá para os lajados, largar na água corrente. Só sei dizer que calmou. Aí no outro dia, São Antônio faz com a cabeça de um santo sanguentado aqui. Seu Antônio, corra lá e leva essa mulher no pico. E acabou, nunca mais, graças a Deus. A gente ficou fazendo oração, né, gente? É um caso que aconteceu aqui, do lado da minha casa. Pois eu lembro na época. Quem sabe foi vocês dois, quem sabe tu ajudou. De repente, né, Marino? Mas se eu ajudei, os Deus ajudei, porque eu vim para casa e mandei todo mundo fazer. Fui fazer meu evangelho, Deus defenda, mas como diz a gente, né? Não nota, é uma coisa assim que a gente talvez eu prestasse mesmo, esses fluidos, né? Esses maldosos faziam, me assustou até eu, né? Eu não me assustou muito porque eu vi depois o que era, mandei todo mundo para casa, fosse fazer uma prece, que não era gente que... Eu lembro da história da época que eu corro que vocês contam. Tá. Wilson, tu voltou, tinha alguma coisa que foi conferir se ainda tinha mais um complemento?
É só, na verdade, aqui você falou sobre que nada é absoluto. De fato, no Espiritismo nada é absoluto. E isso são... Quando acontece um fenômeno, qual é a causa? Primeiro tem que se verificar. E agora você falava sobre não ser absoluto a necessidade ou não do espírito se manifestar, que no caso de Kardec foi necessário, porque ele não ia se convencer. A diferença desses detratores para Kardec é que Kardec não era um detrator. Na verdade, ele era um cientista, ele só acreditava nas provas evidentes, mas ele não foi com um espírito de preconceito. Ele foi analisar. É diferente do quem nega, mesmo antes de ter visto, e quando vê, ainda assim nega. As evidências estão ali, a gente vê isso no dia a dia, hoje em dia. As evidências estão gritantes diante da pessoa, mas a pessoa não quer acreditar. Ela quer acreditar naquilo que ela acha que é verdade. Então, cada um traz as suas verdades, aí fica difícil. Mas quando a pessoa está aberta para a realidade, ela é investigadora, tem espírito investigativo, aí sim, o fenômeno é importante. E mesmo se não fossem os fenômenos, o espiritismo dificilmente teria surgido, pelo menos não no nosso tempo, né? Que foram os fenômenos lá dos Estados Unidos, de Hydesville, se não me engano, que é o nome, e as mesas girantes ou dançantes da Europa lá, que começaram a chamar a atenção e que chamaram a atenção dos estudiosos próximos a Kardec. E sabendo da sua capacidade de análise e de elaboração de um trabalho que isso demandava, o convidaram para se aproximar. No começo ele se recusou, dizendo que aquilo, desde que provasse que as mesas tinham cérebro ou nervo, era apenas uma história para fazer dormir, e até que ele presencialmente lá verificou que se tratava de fato. E aí ele foi ver, mas qual é a causa? E a causa revelou, por si próprio, pelas pancadas, que se tratava das almas dos que viveram na Terra, os espíritos. E daí veio toda essa doutrina, o estudo e as consequências morais, principalmente, que daí advém. Porque estudando o estado em que se encontram esses espíritos, pela palavra deles, através da psicografia, hoje mais pela psicofonia, se deduz as consequências das ações que nós desenvolvemos na Terra. Cada um vai dizer como está, especialmente no livro O Céu e o Inferno, que tem 3 capítulos que trata dos espíritos sofredores, dos espíritos médios e os felizes, e analisando assim como eles estavam naquela época e o que fizeram anteriormente, nós podemos deduzir o que é bom e o que é ruim para nós. Então foi muito importante esses fenômenos na época. Mas os espíritos viram que já atingiu a sua finalidade. E mesmo ao tempo de Jesus, já havia essa ansiedade de querer ser convencido à força. Ninguém é convencido à força. Daí Jesus narrou essa parábola do rico e do Lázaro, que serve de lição para nós hoje. Muitas pessoas dizem assim, mas se eu visse, me convenceria. Se a pessoa não quer se convencer, não adianta. Se ela usar a razão e ler as obras básicas, já é o suficiente. Os fenômenos existem aí fartamente, basta a pessoa olhar e prestar atenção que ela vai ver que tem vários relatos, vários registros recentes. Mas é isso. E, então, é assim, o espírito superior, ele nada faz que não tenha um fim útil. Então, cada caso a gente vê pela utilidade. Eles não perdem o tempo deles fazendo algo que seja inútil, que seja tempo perdido. Nesse caso, um incrédulo que já tem uma ideia preconcebida é tempo perdido tentar convencê-lo. Se tem tantos que estão dispostos ao convencimento, eles vão perder tempo com um que está disposto a não aceitar? Não, chegar a hora, cada um tem sua hora. E falando em hora, já estamos no nosso horário de encerrando. Nós começamos o nosso estudo lá no horário das 9 às 10 horas. Chegou o verão, nós achamos por bem de
e das 8h30 às 9h30. Agora já está diminuindo os dias, já está... A hora que o grupo achar que está na hora de nós mudarmos das 9 às 10, se assim achar melhor, podemos mudar o horário de novo, que fique melhor para todos. Se alguém gostaria de já agora mudar, é só se manifestar. Eu voto pela manutenção. Então já vamos ver. Vanessa, 8h30 ou 9h começar? Ah, eu prefiro às 9. Sou as preguiçosas. Como? 9. Tá. 9, 8h30. 1 a 1. Gustavo? Olha, para ser bem sincero, para mim tanto faz, mas eu sou da ideia do Wilson, eu sou bem matutino. É verdade. 7h da manhã já estava acordado ali. Então, para mim pode ser 8h30. Tá, 8h30. Maíra, para ti, qual é o melhor horário? 8h30 ou 9h começar? Para mim, tanto faz, mas 9 para mim melhor. 9. 2 a 2. Vamos ver. Dona Sandra? Para nós, tanto faz, mas eu prefiro às 8h30, se é o caso de escolher. Mas tanto faz, se for às 9, tranquilo. 8h30, 3 a 2. Jaque Pouso? Adivinha o que eu vou escolher? Às 9. Às 9, 3 a 3. Vamos ter que usar um voto de Minerva aqui. Sirlene? Tu sabe que as machadas e dorminhoca preferem às 9. Às 9, Sirlene? Eu, para mim, qualquer horário, mas às 9 eu acho melhor. 9. Tá. E a... 8h30. E agora? Eu empato... Tá 5 a 4 e falta o meu voto. Eu poderia complicar, mas eu então vou me abster de votar e vamos deixar os 5 das 9h. Então, vamos, a partir de... No próximo domingo já vai ser às 9h, então. Mas... É porque, Marino, se tu não aceitar, tu vai ter que complicar com as machadas aí, né? Eu sou bom de certo. Bom, então, chegado o nosso horário, só nos resta agradecer esse momento que nós estamos unidos aqui, que nós estamos unidos de coração, unidos de espírito, que esse é o que mais vale. Embora a maioria estejamos longe uns dos outros, nós estamos juntos em pensamento, nós estamos juntos espiritualmente. E pedimos a todos que levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, aos espíritos protetores da nossa casa espírita e do nosso grupo de estudo, em especial ao espírito protetor de cada um de nós, nos colocando com humildade para pedir o auxílio, que possamos ouvir, sentir, absorver todos os ensinamentos, as orientações e também as energias vindas do plano superior em nosso benefício. Mas também que venham em benefício das outras pessoas, nossos irmãos de caminhada, principalmente aqueles que se encontram neste momento, passando por provas ou expiações, onde quer que estejam. Seja nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos locais onde se encontram para o consumo de drogas e de outras mazelas do espírito, que os mentores espirituais lá cheguem, que levem essas energias que nós cedemos animalizadas para atingir aqueles irmãos que estão precisando, neste momento, dessa ajuda. Também pedimos pelos nossos desencarnados, sejam aqueles nossos amados que lá estão, como aqueles que foram nossos conhecidos amigos, mas de uma maneira especial por aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão perdidos e que ainda não viram a luz,
que possam ver a luz do Cristo iluminada e conduzida pelos seus guias, pelos seus seguidores, e que nós possamos ajudar a isso. Pedimos a fluidificação das águas que bebemos, para que com elas absorvamos tanto os medicamentos como os fluidos vindos dos mananciais espirituais em nosso favor. Com a certeza de que continuaremos bem amparados nós, nossa família e toda a família espírita do Fé e Esperança. Damos, em nome de Deus e de Jesus, por encerrado o nosso encontro de estudo de hoje. Que assim seja. Agradeço a presença de todos. Até domingo que vem, às 9 horas. Bom fim de semana a todos. Tchau. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.